esse amor que vai te conduzir a esse exercício pleno do ministério pastoral. Então, eu estou falando aqui com pastores, missionários que, no futuro bem próximo, estarão formados, passarão pelo concílio, estarão consagrados ao ministério pastoral. Então, ame a igreja de Cristo Jesus. Pastorei como Jesus disse a Pedro: pastorei as minhas ovelhas. E lembre que elas são as ovelhas de Cristo. E elas não são suas ovelhas. Eu acho que esse autoritarismo que a gente construiu na figura do pastor é muito ruim para o pastor. Você vai pastorear lá na frente as ovelhas de Cristo Jesus. As ame como Cristo as ama. Dê tudo de você para você experimentar essa graça de Jesus, a graça de exercer de maneira plena aquilo que Ele mesmo exerceu. Quando Jesus chegou para os discípulos dele, ele disse assim: façam discípulos. E foi interessante porque ele percorreu alguns anos com esses discípulos, e eu acho que foi fácil para aqueles seguidores de Cristo entender o que era aquilo. Eu tenho que fazer tudo que Jesus fez, cuidar destas ovelhas de Cristo Jesus. Eu quero pegar um gancho de uma palavra do pastor João Emílio sobre família também. O pastor Beto é um pastor lá da igreja, já tem muitos anos de ministério pastoral, e ele disse uma coisa para mim, que foi muito importante. Heinerson, centralize a maior parte dos seus esforços na sua família. Você tem que pastorear a igreja, esse é o seu chamado, a sua vocação, mas cuide bem da sua família. Eu tenho tentado viver isso de forma bem plena, cuidar bem da minha esposa, dos meus filhos, para que eles sejam bem cuidados também. Eles não se sintam traídos ao ver o pai cuidando bem da igreja e deixando de cuidar bem deles. Então, eu tenho tentado viver muito isso. Alimentem-se daquilo que é essencial: a oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus. George Miller leu 100 vezes a Bíblia de joelhos. E a gente ainda tem teólogo que critica a Escritura Sagrada. A gente tem que mudar, a gente tem que repaginar as nossas vidas, a gente tem que repaginar o que a gente o que a gente está construindo aqui durante 4 anos. Esse tipo de construção que você faz vai determinar que tipo de pastor você vai ser no futuro. Se você ficar procurando coisinha lá na Escritura, você vai achar um monte de coisinha que vai fazer a sua fé minguar e não vai ter retorno, gente. É difícil, o caminho da secularização é um caminho quase sem volta. Se você sentir o sopro do vácuo na sua pele, para usar uma expressão bem filosófica aqui, você não vai voltar. É difícil demais voltar. E graças a Deus pela vida da igreja, porque a igreja me sustentou na fé, porque eu quase senti esse sopro do vácuo, do não sentido mesmo. Mas a igreja me fez compreender que Deus é Deus presente, é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor dos nossos corações. Então, ame a igreja de Jesus. Ame a igreja de Cristo. Pastoreie as ovelhas que são dele. Cuide bem da sua família, do seu marido, no caso mulher, da sua esposa, no caso homem, e viva aquilo que é essencial: a devoção, o jejum, a oração, a leitura da palavra, a vida devocional. Que isso seja forte em você, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. E agora, assim, de todo o coração, quando Paulo diz assim, rogo, aquilo ali é uma força de coração grande que ele está colocando ali, rogo. Se eu tivesse de rogar, eu enfatizaria o seguinte: você não vai ser uma pessoa perfeita, mas você tem que ser para ser um ministro, uma ministra de Deus, uma pessoa verdadeira. E o que vai caracterizar, na minha opinião, uma pessoa verdadeira? Você precisa ter uma vida de quebrantamento com Deus,
uma vida real de quebrantamento com Deus. O pastor Reinison disse aqui, de jejum, de oração, de busca de vida devocional. Se você não ler a Bíblia, você precisa ler, você pode ler qualquer coisa, mas você precisa ler coisas devocionais também. Por quê? Porque senão você vira um frango de grande. Você vira um Chester. O Chester vai crescendo, ninguém vê Chester em lugar nenhum, só Globo. Ninguém vê Chester em lugar nenhum. O Chester é um frango que ele fica 24 horas por dia com a luz ligada. Com a luz ligada, os pintinhos não dormem. E eles comem ração noite e dia. E eles vão crescendo de um jeito, acelera o crescimento de uma maneira que eles crescem muito rapidinho. Eu acho que uns 2 meses, 3, eles estão grandões. Eu não sei bem se é esse período. Só que é o seguinte, eles ficam de um jeito que eles ficam bobos. Eles não conseguem correr, eles tombam. Frango caipira, ele é criado solto e ele come de tudo. Se você, vamos pegar um frango para comer hoje, é uma luta, é uma correria para lá, para cá, e cachorro corre junto, e o bicho voa, é uma esperteza enorme. O que acontece? Se você não tiver vida devocional aqui no seminário, você termina aquele Chester. Você pode ser até bom de passar em prova. Isso é uma outra conversa. Isso é uma outra coisa. Você pode passar em prova, tá bom, parabéns, não tem problema, é até bom que passe. Beleza. Mas se ficar Chester, passe em prova, fica bom para fazer prova, fica ruim nas provas da vida. Não sabe se relacionar, não sabe ministrar. Não sabe ministrar. Tem uma fala cheia de informações e vazia de conteúdo no sentido que se encontra com a vida da pessoa. Aí minha mãe não te aguenta. Porque você tem que lembrar. Então, essa vida com Deus ali mesmo, verdadeira, sem tirar foto no meu assócio com Deus, aí posta no Instagram. Quer dizer, nós estamos com uma geração que vai comer um pastel, tem que postar e tornar aquilo um grande evento. Entendeu? Uma coisa chega a ser bobo. Olha, se você tivesse nascido há uns anos atrás, você ia achar muita bobagem com essa geração. Porque é uma coisa assim, ridícula. Como tudo o reino de Deus é um reino de amigos. Toda hora isso não enjoa, não. Outro dia eu fui num almoço com os pastores amigos, aí chegaram, pastor, não postou não? Eu falei, não. Não postou? Eu falei, não. Ué, mas aí eu falei, não, mas aí nada. Eu, ele e ele sabemos que nós fomos lá, ué. Porque parece que se não postar, não concretizou, não aconteceu. Então, a vida solitária com Deus. Uma outra coisa, coincidindo com o Tom Ramos, você precisa gostar demais da sua mulher. Você precisa pedir a Deus para você amar a sua mulher demais da conta. Por quê? Porque quando foi esse assunto do casamento, não é um assunto qualquer. Esse assunto do casamento, ele é mega importante, tão importante que quando foi fazer uma ilustração a respeito da igreja em Cristo, usou o casamento. E a coisa mais difícil, muito mais difícil do que ser pastor é ser marido. Muito mais difícil do que ser pastor é ser pai. Muito mais difícil é isso. Mas aí o que acontece? Quando você está com a sua vida com Deus
e no seu dia a dia, no seu arroz com feijão, você não chega perfeito lá na frente da igreja, mas chega verdadeiro. E você vai falar a pessoas imperfeitas também, mas aí será uma coisa verdadeira. Terceiro lugar, tudo coincidindo com Ramos. Pode dizer até que eu copiei dele, não tem problema. Não, porque é isso mesmo. Você não pode virar um... Como é que eu falo isso? Não pode virar um profissional, um liberal. Liberalismo só mata. Depois que ele mata tudo, ele tem que procurar um outro lugar, porque ele é parasita, ele não constrói. Meu Deus. Ele não constrói nada. Meu Deus. Ele vai destruindo, e depois ele culpa a religiosidade, os fariseus, eu não sei o quê. Aí ele tem que procurar um lugar que alguém que não é liberal construiu, para ele comer, porque ele não produz nada. Ele se alimenta do outro. Quando ele destrói aquilo ali, ele tem que encontrar um outro lugar. Que dizimista, que tinha dizimista, que tinha gente de oração, que tinha pastor que fazia apelo, que tinha pastor que não enchia a cara. Aí ele vai para lá e ensina a encher a cara, ensina sexo antes do casamento, ensina não sei o que, mistura política. Aí quando aquilo ali acaba, ele tem que encontrar um outro lugar que tinha lá um tradicional fundamentalista que construiu. Então é o seguinte, você não pode virar uma coisa dessas. É muito desperdício. O pessoal da sua igreja não acreditou que você ia virar isso. O seu pai e a sua mãe não ficaram orgulhosos contando para todo mundo que você veio para o seminário, pensando que o fruto final fosse esse. É uma outra expectativa. Então, sua vida com Deus, sua vida com família e a sua cabecinha assim, senão começa a misturar. Tem uns que pensam que Lula veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o resto são os principais. Os outros acham que é Bolsonaro que é a essência do negócio aqui. O outro acha que não tem nada disso. Esse pessoal é tudo miserável pecador. Esse pessoal está todo perdido. Perdido total. Está todo mundo precisando do Jesus de Nazaré, libertador da vida espiritual, que poderia ter chegado lá e tentado derrubar o Império Romano, mas o reino dele não é deste mundo. Então, se nós não focarmos no poder do sangue de Jesus, da pessoa, da suficiência de Cristo, na mesa anterior aqui, eu acho que todo mundo respondeu certo. É aliança, é redenção. Quem é o personagem principal? Todo mundo acertou. Quem falou que é Jesus, quem falou que é Deus, porque falar que Jesus é Deus. É isso mesmo. É a Trindade. É Ele. Se nós falarmos sobre soberania de Deus, você tem que pregar sobre soberania de Deus. Providência. Esse conjunto que é o Evangelho, é isso que tira a pessoa, que muda a vida. Porque senão fica uma outra coisa. Então olha lá, vamos lá. Vida com Deus. Gostar da mulher. E não ficar muito abobado, achando que é muito inteligente, não. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar aqui. Eu vou falar uma coisa aqui, para ele estar calado. Eu vou te explicar quem somos nós, você e eu. Para concluir. Não pode falar para concluir. Mas aí o auditório me induziu a erro. Olha só. O jumentinho voltou para casa. Encontrou a mãe dele. Falou para ela: mãe, eu sou um sucesso em Jerusalém.
Ele passou pelo Seminário do Sul e ficou. Correta. Ele ficou demais. Aí ele voltou para casa e falou com a mãe dele: mamãe, seu filho é o máximo. A senhora não tem ideia. Jerusalém me ama. A mãe dele olhando com aquele. Olhando, fazendo assim com a orelha para frente, espantada. Ele disse: amanhã eu vou levar a senhora. Jerusalém me ama. Quando eu entrei em Jerusalém, todo mundo levantando assim, o mato, levantando as coisas, gritando, seja bem-vindo. Mãe, a senhora deu à luz a um prêmio Nobel de quase tudo, de jumentice. Outro dia de manhã, a mãe chama ele, a mãe ficou ali, com expectativa, vai com ele para Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, foi pedrada, paulada, uma confusão danada. A mãe, ele sai com a orelha murcha correndo. Ele disse para a mãe: mãe, não sei o que aconteceu, o mundo mudou muito. Essas pessoas e tal. Aí alguém explicou para ele lá que no dia anterior, o que fez tudo aquilo foi ele carregar Jesus. Então, gente, com todo amor e com todo carinho. Todo respeito. Todo respeito que vocês merecem. A jumentice é a nossa natureza. Sem Jesus é só jumentice. O que vai fazer o negócio ficar bonito é com Jesus. Senão, aí sobramos nós. Falar o quê, né? Mas eu acho que, só para completar, não foi usada uma palavra aqui que eu aprendi, é que nós precisamos depender de Jesus. Nós temos que viver na dependência dele. E aí a Cíntia pediu para eu escolher, foi uma pergunta e outra, eu escolhi falar de gestão porque eles deram aula aí de graça, né? Mas eu me lembrei de que no mês passado foi aniversário da segunda Igreja Batista em Nova Friburgo e eu cuido da área de casais, de família, né? E aí teve um evento que chamou a cidade lá, as igrejas, era um negócio meio social, né? Tinha lá várias salas para atendimento. Aí falou: pastor, você vai querer ficar em qual sala? Eu falei assim: me coloca no aconselhamento de família, não vai aparecer ninguém. Né? Nem gente de fora. Gente, eu trabalhei o dia inteiro. Era fácil, entrava, tinha 3 para falar. Então, só para completar o que você já disse e o que você falou, nós precisamos cuidar das nossas famílias, das nossas igrejas. Estão doentes, estão carentes. Eu pensei que eu ia ficar tranquilo. Vai ficar intranquilo. Foi o dia inteiro, foi um sábado, de 9 horas da manhã e 6 horas, eu tinha que marcar com a outra família no outro dia. Então nós precisamos, de fato, estar debaixo da dependência do nosso Senhor e Salvador, mas nós temos que também cuidar das nossas famílias, viu, gente? O negócio está muito sério. Muito. Ok? Cíntia, você vai gostar se me der a palavrinha, eu não gostaria. Você vai gostar. Olha aqui, vocês precisam ter uma capacitação em conversa. Conversa. Esse assunto de aconselhamento, no seminário, às vezes, a gente não dá muito peso. Quando eu estudei aqui, essa matéria, a nossa turma não levava muito a sério. Aconselhamento pastoral, da família, nós tivemos, psicologia, introdução à psicologia, e olha, nós precisamos nos capacitar com relação a isso, porque é toda hora. E eu quero fazer uma homenagem aqui, sincera. A Cíntia tem sido uma bênção. Vários alunos aqui do seminário da nossa igreja me dão testemunho de que tiveram assim alguma coisa acrescentada às suas vidas nas aulas aqui com ela. E na minha vida pessoal,
a Cíntia tem sido uma bênção muito grande. Porque se você descuidar da sua vida emocional, você se torna um ministro, uma ministra de Deus desequilibrado e adoece os outros. Então, Cíntia, eu queria te agradecer. Você sabe por quê? Você sabe por quê? A Cíntia tem sido um instrumento de Deus muito grande. Então, que Deus te abençoe, Cíntia, te guarde e desculpe qualquer coisa. Continuando nessa linha de gratidão, né, eu tenho uma gratidão a fazer. A minha igreja, que é a minha igreja, que não é a minha igreja hoje, mas é a minha igreja, é a Filho de Madureira. Quem eu sou hoje é graças àquela igreja, né? A minha daminha de honra está ali, a Vânia, ela foi minha daminha no meu casamento. E muito do que eu comecei a me interessar pela teologia, que eu comecei a estudar teologia, que eu fiquei curiosa com a teologia, foi com uma pessoa que se chamava Josias Balbino. E o neto dele está ali, né? Que é o Thiago Balbino. Thiago se formou aqui em música, está terminando teologia, foi ordenado não tem um mês. E eu queria chamar você aqui para orar, para a gente encerrar esse momento. Depois que é pastor, é convidado.